ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2026. A partir de agora, você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é 7734441043, e acompanha ao vivo através de nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel. Boa tarde para você, ouvinte, para você que está do outro lado, tá ligado, tá acompanhando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando a partir de agora no seu rádio com muita informação para você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com o clima-tempo, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, não há previsão de chuvas. A mínima de 18 com a máxima de 22 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. A gente agradece aí a sua companhia, sintonia e audiência. Um excelente almoço para você que está acompanhando a nossa programação. Seja bem-vindo, você que está acompanhando aí no nosso site, no nosso aplicativo. Uma excelente tarde, muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos por aqui. Nossas pautas de hoje, vamos começar hoje falando o seguinte, Samuel Tadeu e ouvintes. A CIP Sudoeste, prendendo aí um suspeito de tráfico de drogas no município de Érico Cardoso, viu, gente? Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira 2, durante uma ação da Companhia de Emprego de Policiamento Especializado CIP Sudoeste do município de Érico Cardoso. De acordo com a polícia, por volta das 18h30, uma guarnição realizava patrulhamento especializado nas proximidades do fundo da creche municipal quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem teria descartado um saco plástico branco que chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem e averiguação do material dispensado, os agentes encontraram 32 papelotes contendo substância análoga à cocaína e 2 porções de substância análoga à maconha. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia Territorial de Livramento, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Além dos entorpecentes, a polícia também apreendeu um aparelho celular iPhone 7. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Rapaz, eu vou te falar um negócio também, meu amigo. A CIP Sudoeste, eu tenho notado, Samuel Tadeu e ouvintes, que, se eu não estou enganado, aumentou muito, as apreensões aí nos últimos meses aqui em toda a nossa região, mas isso é reflexo da proximidade também do São João, Com a proximidade do São João é natural que aconteça aí, infelizmente, a circulação maior de entorpecentes, de drogas, entre outras coisas, e a polícia está aí para poder realmente fazer o seu trabalho, fazer o seu ostensivo, fazer aí o flagrante, tá bom? Então tá aí no caso desse aí, feito ontem em Érico Cardoso, aqui mesmo do lado. Briga motivada por suposto furto termina com 3 conduzidos à delegacia em Brumado. Uma ocorrência de vias de fato registrada na noite de segunda-feira, dia 1º, no bairro Baraúnas, em Brumado, terminou com 3 pessoas conduzidas à delegacia territorial após intervenção da Polícia Militar. De acordo com informações do 24º Batalhão da PM, uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, por volta das 21h40 para atender uma briga em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram 3 envolvidos com idades entre 17, 20 e 29 anos e precisaram intervir para conter a confusão. Durante a ocorrência, um dos participantes relatou ter sido vítima de um furto recente e afirmou ter identificado o suspeito por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento instaladas no local onde o crime teria ocorrido. Segundo o relato, ele decidiu agir por conta própria,
foi até a residência do suspeito e recuperou bebidas que teriam sido furtadas. Já o homem apontado como o autor do furto não afirmou aos policiais que teve a casa invadida e foi agredido pelos demais envolvidos. Ele contou ainda que tentou fugir, mas acabou alcançado pelo grupo nas proximidades de uma quadra esportiva. O suspeito apresentava lesões visíveis no rosto. Durante a ação, a polícia militar apreendeu bebidas e outros objetos apontados como sendo produtos de furto do investigado. Diante das acusações de furto, a invasão de domicílio e agressões mútuas, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado, juntamente com material apreendido. O caso será apurado pela Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações. Ih, rapaz, e aí? No bairro Baraunas, hein? Pois é, uma guarnição aí do 24º Batalhão acionada, portanto, né? Às 21h40 para atender essa briga. É brincadeira, rapaz? É, coisa de louco, né? Então, fato este também é ocorrido aí no município de Brumado, viu, gente? Essa briga aí pelo suposto furto, né? Pelo suposto furto, era só o que faltava mesmo, viu? 12:11, vamos falar agora da Chapada Diamantina. O governador Jerônimo Rodrigues irá inaugurar pavimentação da BR-148 aí em Rio de Contas nesta quarta-feira 3, viu, gente? O governador Jerônimo Rodrigues inaugura no município de Rio de Contas, nesta quarta-feira, dia 3, a partir das 16h30, a pavimentação asfáltica em trechos da BR-148. A agenda também inclui a entrega da reforma do anexo do Colégio Estadual Carlos Souto, da ampliação e reforma do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Rio de Contas. Jerônimo também entrega a ampliação de uma unidade de beneficiamento de café, novos pontos do Conecta Bahia, sinalização turística, 2 veículos administrativos, equipamentos para o Hospital Municipal e 3 kits UBS. Durante a agenda, o governador ainda autoriza a restauração e pavimentação em outro trecho da BR-148. Espero que seja o trecho aqui entre Livramento e Rio de Contas, né? Já tá precisando. Tá precisando não, tá passando do tempo. Que é chamada a estrada ecológica, né? Tem os acostamentos. Isso, estrada ecológica aqui entre Livramento e Rio de Contas, né? Toda pintada de verde, toda bonitona era antigamente, mas agora também, meu amigo, tá numa situação que, vou te falar a verdade, a situação aí é muito complicada, viu? Então espero que seja feito também esse trecho aí. Outra coisa, se eu não tô enganado, a vinda do Jerônimo não é só pra hoje não, viu? Pra essa inauguração de trecho da BR-148 não, porque o prefeito de Contas soltou um vídeo nas redes sociais dizendo que Jerônimo vai ficar amanhã para o feriado de Corpus Christi, para acompanhar aí e tal, aquela coisa, outros né? Eventos podem acontecer, exatamente, né? Eu acho que ele não deve ir embora hoje não. Se ele faz essas entregas hoje à tarde, acredito que ele deve continuar por aí, porque amanhã acredito que ele ainda estará em Rio de Contas, se eu não estou enganado, pra missa lá, tudo certinho, né? A noite das lanternas também, aquela coisa toda. É tradição. Tradição, parece que ele vai continuar por aí, né? Que não diz aqui a matéria, mas pelo um vídeo postado lá nas redes sociais do prefeito, eu estive acompanhando, e parece que ele vai seguir por aí. Samuel, a gente tá falando aqui de estrada que tá precisando de recuperação no trecho da BR-148 entre Livramento e Rio de Contas. E aqui, eu gostaria também de comentar, sei que as pessoas podem achar que é bobagem e tal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tudo, mas eu gostaria de comentar também desse trecho aqui, dentro de Livramento, aquela rua que quem sai aqui da avenida principal e vai pra Estocada. Meu irmão, eu queria saber por que não é feita a manutenção daquele trecho ali. O pessoal que sai aqui de próximo do hospital e vai sentido lá a matinha de cima aqui pela estrada da Estocada aqui, pelo trecho aqui passando próximo da lagoa, meu amigo, que tanto nunca viu um negócio daquilo ali não. A principal ali, né? Pelo amor de Deus, é um paralelepípedo, parece que todo irregular, é uma bateção que se você tiver de moto parece que não fica em cima da moto, se você tiver de carro parece que não fica um parafuso. Rapaz, a Estocada hoje, se não for o maior bairro de Livramento, é o segundo maior, né? Porque são os maiores aqui, se eu não me engano, é o Benito Gama e a Estocada, não é isso? Isso. E por que até hoje ninguém tomou providência contra aquilo ali? Eu só vejo a administração, entra a administração, sai a administração. Asfalto não sei pra onde, asfalto não sei pra onde, trecho de malha asfalto não sei pra onde. E a estrada principal da Estocada, tudo bem que tem um outro asfalto lá embaixo, né? Passando pelo João Vilas Boas, que agora é lá o João Vilas Boas, né? Ali, né? Aquela coisa toda, tudo bem, beleza. Mas esse acesso também aqui, muita gente utiliza. Meu irmão, que trecho horrível. Vou pedir aí ao pessoal da administração aí, Secretaria de Infraestrutura de Livramento, né? A CEINFRA e o pessoal da administração municipal, que dê uma olhada com atenção para esse trecho aí, né? O pessoal que sai daqui de próximo do hospital para poder acessar ali, até mesmo o bairro Estocada, meu amigo, sofre com aquele trecho ali.
Eu nunca vi um negócio daquele. Eu acho que se arrancasse logo aquilo ali, tudo deixasse só na terra, talvez não tava daquele jeito. Tá horrível. Aliás, toda a vida foi, né? Eu só não sei por que nunca enxergaram. Será que não tem voto lá, não? E o povo também, certamente, não reclama, né? Porque se reclamasse também, já teria tomado providência. O povo também se cala, aí fica difícil. É um bairro que tem 2 vereadores, ou mais. Ou mais, exatamente, 2 ou mais. Quais são eles? Mas não tem um pra poder abrir a boca, né? Pra poder abrir a boca e falar, ó, tem um trecho lá de asfalto lá que a gente precisa de um recapeamento, né? Ou refazer o calçamento, ou então joga um asfalto. Que hoje em dia também ninguém substitui mais paralelepípedo, né? Hoje em dia tá mais mesmo utilizando a malha asfáltica, né? Muito melhor, mais prático e também, enfim. Então, fazer alguma coisa, porque ninguém suporta aquilo ali. Horrível, simplesmente horrível. Para um bairro com uma estocada tão grande. Meio-dia 16, embrumado após mais de 13 horas de júri, acusado de tentativa de homicídio e tráfico é absolvido. Após mais de 13 horas de sessão no Tribunal do Júri da Comarca de Brumado, o réu Otávio Yuri Aragão Santana foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O julgamento foi encerrado por volta das 22 horas desta terça-feira 2, no Fórum Juíza Leonor da Silva Abreu. A sessão teve início às 8h30 e foi presidida pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Brumado. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia, Otávio Yuri teria tentado matar a vítima como forma de retaliação pela morte de um integrante de uma facção criminosa da qual ele supostamente faria parte. A acusação também sustentava que o réu mantinha envolvimento com o tráfico de drogas. Durante os debates, a defesa contestou as acusações, argumentando que não existiam provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes. Os advogados também apontaram supostas falhas e inconsistências das investigações que deram origem ao processo. Após a apresentação das teses da acusação e da defesa, o Conselho de Sentença acolheu os argumentos defensivos e decidiu pela absolvição do réu em relação aos crimes imputados. Um dos momentos de maior repercussão da sessão ocorreu quando uma testemunha passou a ser investigada por suposta prática de falso testemunho. Após manifestação durante o julgamento, o magistrado determinou a condução da jovem à Delegacia Territorial de Brumado para adoção das medidas cabíveis. Apesar da absolvição neste processo, Otávio Yuri ainda deverá responder em liberdade em uma investigação relacionada à suposta tentativa de lançamento de aparelhos celulares e drogas para o interior do conjunto penal de Brumado. Tentativa foi de jogar os aparelhos celulares, né? E as drogas para o interior do conjunto penal de Brumado. Tá certo, então tá aí, né? Mas dessa daí ele já foi absolvido, né? Desta outra aí ele foi absolvido, né? Da tentativa de homicídio, então, né? E tráfico. Tá bom, gente? Agora, meio-dia 18. Idoso morre após grave acidente em Tanhaçu quando seguia para conhecer neta recém-nascida. Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de segunda-feira 1º, nas proximidades do distrito de Sussuarana, no município de Tanhaçu, terminou de forma trágica. A vítima foi identificada como José dos Santos Rocha, 62 anos, natural de Aracatu. Segundo informações da polícia, José seguia viagem para Brumado com um motivo especial: conhecer a neta recém-nascida. Durante o trajeto, porém, ele acabou se envolvendo em um grave acidente. De acordo com relatos, o motociclista foi socorrido ainda com vida e encaminhado para a unidade hospitalar de Tanhaçu. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos. Informações preliminares apontam que a força do impacto provocou graves lesões internas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, onde passou por exames periciais antes de ser liberado aos familiares para os procedimentos de sepultamento. As circunstâncias do acidente e a identificação de possíveis outros envolvidos não foram divulgadas até o momento. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para esclarecer a dinâmica da ocorrência. Bateu com o quê? Colidiu contra quê? Acabou se envolvendo em um grave acidente. É só o que diz. Não fala nem quem que foi, o que foi, o que não foi, o foi. Se foi com caminhão, com carreta, se foi com carro, se foi com outra moto. A direção, se caiu, né? Não tem maiores detalhes, mas fiquei curioso com relação a isso aqui. Fiquei curioso. E eu espero que esse aqui não seja mais um dos casos que a gente fala vai ser investigado pelas autoridades competentes, mas nunca sai realmente o desfecho da investigação, né? Nunca sai o desfecho da investigação. Como é que tá o nosso WhatsApp aí, seu Samuel? Olha, chegou mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte:
O ouvinte está dizendo: achei um absurdo esse rapaz ser absorvido, atirou no rapaz a queima-roupas, segundo a opinião aqui do ouvinte. Gente, aí é uma decisão da justiça. É uma decisão da justiça. Foi julgado e tal, foi inocentado, nós vamos questionar o quê? A gente coloca em pauta porque a gente está trazendo para vocês a informação, né? E claro, a gente respeita a opinião de vocês, mas é uma decisão da justiça, tá bom? Ok? Tem mais o que aí? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Muito bem, vamos ao Ministério Público, que recomendou aí medidas para garantir proteção de crianças e adolescentes acolhidos em Correntina. O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou dia 22 de maio que o município de Correntina garanta o respeito aos direitos de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, prevenindo situações de discriminação e estigmatização. A recomendação, de autoria dos promotores de justiça Suelim Yasmini Braga, Jurgen Wolfgang e Gilson Sacramento da Silva, foi encaminhada às secretarias municipais de Educação, Assistência Social e Saúde. No documento, os promotores de justiça destacaram que é proibida qualquer prática de discriminação, humilhação, constrangimento ou tratamento degradante em situação de condição de acolhimento institucional. Alertamos que discriminação contra as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade configura a prática criminosa e, caso sejam identificadas situações de humilhação ou discriminação, serão adotadas as medidas pertinentes para a devida responsabilização criminal, ressaltaram os promotores de justiça. Entre as medidas recomendadas, a Secretaria Municipal de Educação está a garantia de matrícula imediata dos estudantes acolhidos sem exigências burocráticas que possam dificultar o acesso à escola. O documento também orienta que profissionais da saúde de ensino sejam capacitados sobre os direitos de crianças e adolescentes, a identificação de situações de violência e a correta compreensão do acolhimento institucional. A Secretaria de Assistência Social, o Ministério Público recomendou o fortalecimento dos serviços de proteção social, especialmente do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, para acompanhamento das famílias e promoção da reintegração familiar, sempre que possível. Também foi recomendada a capacitação das equipes para atendimento qualificado e sem revitimização. Já a Secretaria Municipal de Saúde, o documento orienta que seja garantido atendimento prioritário e integral às crianças e adolescentes acolhidos, incluindo acompanhamento médico, odontológico, psicológico e psiquiátrico, além de fornecimento de medicamentos quando necessário. Será que estava tendo algum tratamento diferente lá? Acredito, né? Para o Ministério Público fazer essa recomendação aí, é uma forma de dizer, né? Estamos de olho. E poderá ter punições, ter sanções mais sérias. Por aí vai. Lá em Brumado, gente, olha, 12h30, vamos voltar a falar de Brumado, né? 24º Batalhão registra aumento de 93% no cumprimento de mandados de prisão em 2026. O 24º Batalhão de Polícia Militar alcançou um resultado expressivo nos 5 primeiros meses de 2026, com crescimento de 93% no número de mandados de prisão cumpridos em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados divulgados pela corporação, entre janeiro e maio de 2025 foram cumpridos 14 mandados de prisão. Já no mesmo intervalo de 2026, o número saltou para 27 mandados executados, refletindo um avanço significativo nas ações de combate à criminalidade em Brumado e municípios atendidos pelo batalhão. Segundo a Polícia Militar, o resultado é atribuído ao fortalecimento das atividades de inteligência e ao emprego estratégico do policiamento ostensivo, que tem intensificado a localização e captura de pessoas com pendências judiciais. O comandante do 24º Batalhão, Tenente Coronel PM Pontes, destacou o trabalho desenvolvido pelas equipes e afirmou que as ações serão ampliadas ao longo do ano. Os números expressam o comprometimento da tropa em toda a área do 24º Batalhão. Esses números não pararão por aí. A fiscalização será contínua, o policiamento será cada vez mais forte e a nossa presença será constante em cada município sob nossa responsabilidade, afirmou o comandante. A corporação ressalta que o aumento no cumprimento dos mandados representa um importante indicador de atuação policial e reforça o compromisso com a segurança pública em toda a região atendida pelo batalhão. Um dado muito importante e deve ser realmente comemorado, né? Parabéns aí a toda a tropa, né? Ao Tenente Coronel PM Pontes, todos os seus comandados aí, né? E toda a sua tropa, por esse trabalho, por esse dado belíssimo, né? Que realmente não é fácil, inclusive, hoje em dia. E, portanto, tá aí comemorando esse dado aí no município de Brumado, em toda a sua área de atuação, né? De atuação, portanto, aí o 24º Batalhão.
Petrobras adere à nova subvenção federal para o diesel e mantém preços às distribuidoras. A Petrobras informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou em reunião realizada na última segunda-feira, dia 1º de junho, a adesão à subvenção econômica destinada a produtores e importadores de óleo diesel e de uso rodoviário no país, instituída pela medida provisória número 1363, de 30 de maio de 2026. O benefício prevê pagamento de 1,12 centavos por litro comercializado. Segundo a estatal, a adesão tem caráter facultativo e foi considerada compatível com os interesses da companhia, além de preservar a flexibilidade necessária para a execução de sua estratégia comercial. Conforme estabelece a medida provisória, a adesão à nova subvenção exige a interrupção das habilidades relacionadas aos programas instituídos pelas medidas provisórias de número 1340/2026 e 1349/2026. A Petrobras destacou, entretanto, que a mudança não afeta o direito ao recebimento dos valores referentes às subvenções já devidas aos produtores e importadores. A companhia também esclareceu que a decisão do Ministério Público de número 1363/2026 complementa a participação anteriormente autorizada pela medida provisória de número 1358/2026, publicada em 13 de maio deste ano. Com a aprovação, a Petrobras passará a aplicar, a partir desta terça-feira, dia 2 de junho, portanto, ontem, um ajuste de 1,12 por litro nos preços de venda do óleo diesel. A de uso rodoviário para as distribuidoras, no entanto, a empresa concederá desconto no mesmo valor, dentro das regras da nova subvenção federal. Dessa forma, os preços efetivamente praticados pela Petrobras para as distribuidoras permanecem inalterados, enquanto a companhia passa a usufruir dos benefícios previstos pelo programa de subvenção econômica do governo federal. Então tá aí, né? R$1,12, né? Por litro comercializado, viu? O pagamento que será feito aí para as distribuidoras, viu? R$1,12, né? E essa aí é, portanto, a subvenção, né? Aderida, né? Pela Petrobras, tá bom, gente? 12h35, meio-dia e 35. Vamos falar de uma notícia importante para o país, né? A China, gente, reconhece todo o território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação. A República Popular da China reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. A decisão, confirmada nesta terça-feira 2, representa um importante avanço para o fortalecimento das relações sanitárias e comerciais entre os dois países. O reconhecimento é resultado das tratativas conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, durante a missão oficial do ministro André de Paula à China, realizada em maio deste ano. Em reuniões aí com autoridades chinesas das áreas de agricultura e comércio, foram apresentados os avanços do sistema brasileiro de defesa agropecuária e reforçado o pleito pelo reconhecimento do status sanitário nacional. A decisão ocorre um ano após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhecer, né, o Brasil como país livre. No caso é a Organização Mundial da Saúde, né? Animal, a OMS, reconheceu aí o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação, consolidando décadas de trabalho dos serviços veterinários oficiais, dos produtores rurais e dos governos estaduais em prol do fortalecimento da sanidade animal. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o reconhecimento reflete os resultados do diálogo técnico e institucional mantido entre os dois países. Hoje, o dia começou com uma grande notícia. Logo no início da manhã, o ministro Mauro Vieira confirmou que a China reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Esse foi um dos principais temas que levamos como prioridade durante nossa recente missão à China. Tivemos reuniões longas e produtivas com os ministros da Agricultura e de Comércio e essa era uma das reivindicações mais importantes que apresentamos. Por isso, temos razões de sobra para celebrar este resultado, afirmou. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, o Carlos Goulart,
destacou a importância estratégica da decisão para ampliação do acesso dos produtos brasileiros ao mercado chinês. Iniciamos 2026 com reconhecimento pela China do status de país livre da encefalopatia Anspanolofen bovina, né? Para a carne bovina brasileira, e agora recebemos com grande satisfação a notícia do reconhecimento do status livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento sanitário é fundamental para avançarmos nas discussões técnicas relacionadas a diversos produtos das cadeias bovina e suína, permitindo a diversificação do portfólio exportado e contribuindo para melhorar o desempenho econômico dessas cadeias produtivas, destacou. Durante a missão presidencial à China, realizada em maio de 2025, Brasil e China também assinaram um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China na área de medidas sanitárias e fitossanitárias. O instrumento fortalece cooperação bilateral e amplia o diálogo entre os dois países em temas relacionados à sanidade animal e vegetal. Principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, a China respondeu por mais de 50 bilhões de dólares em 2025. O reconhecimento de status sanitário brasileiro reforça a confiança das cadeias produtivas nacionais e contribui para o fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países. A conquista é resultado do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério das Relações Exteriores, o MRE. Então tá aí, né? Dado importante, notícia importante, a gente fala sempre aqui, eu acho que o Brasil tem que ter sempre grandes parceiros comerciais, né? Eu falo sempre, não adianta esse negócio de taxa daqui, taxa de lá, não sei o que, sanções contra isso, sanções contra aquilo, não. Tudo é a base do diálogo e tal, em vez de dificultar, tem que facilitar. Esse reconhecimento de status aí livre de febre aftosa, sem vacinação, se deve a muita coisa. Se deve ao empenho, principalmente também, é claro, dos governos federais e estadual, mas o mais importante disso tudo, o mais importante, na minha opinião, entre governo federal e estadual é o criador. A pessoa que tem a sua fazenda, a pessoa que tem a consciência de vacinar certinho, de declarar, procurar a DAB, né? Que no caso da Bahia, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAB, fazer a sua declaração, tudo bonitinho, tudo certinho, evitar penalidades, evitar sanções, evitar certos tipos de punições. Tá com o seu rebanho todo vacinado, tudo certinho? Tá. Agora, portanto, Brasil declarado, né? Sem febre aftosa, mesmo sem a vacinação. Então, parabéns aí por essa conquista, né? A todos os envolvidos, mas mais uma vez, viu, Samuca? Eu quero aqui parabenizar os criadores, as pessoas que têm aí os seus rebanhos, seja ele pequeno ou grande, que vacina, né? Que declara certinho. Isso é muito importante. Isso não é uma conquista do governo só, dos governos federal e estadual. É uma conquista do país, é uma conquista principalmente dos criadores. Parabéns a todos eles. E quem comemorou bastante foi o presidente Lula ontem, em discurso, natural, né? E inclusive tem em destaque aqui no site UOL, né? Na aba política, né? E diz o seguinte: Lula diz a ministros não aceitarem as taxas dos Estados Unidos, vende para quem quiser. Exatamente, né? A gente, é claro que ele precisa correr atrás para poder aproximar, tentar o diálogo, para falar, não é assim, não vamos fazer essas sanções, vamos tentar reverter a situação. Perde os dois, na minha humilde opinião, não só o Brasil, como também os Estados Unidos. Então não adianta, é coisa perdida e tal, mas também não vai ficar se humilhando, né? Não quer comprar, não. Tem com outros certeza, que queiram, tem quem queira e que são parceiros de verdade, né? Que não esteja com picuinha política com isso ou com aquilo outro. Eu acho que antes de você pensar em política, é uma coisa ou outra, antes de você pensar em prejudicar sua própria nação, independente de qual que seja o seu país, você tem que pensar primeiramente em ajudar o seu país a crescer, a alavancar cada vez mais, e para isso você precisa de parceiros, né? O Brasil precisa de diversos outros países, os outros países precisam do Brasil, e assim vai. E esse negócio de picuinha política e tal, colocar a política misturada com a economia, não dá certo. Não combina, né? Não combina. É ruim para todo mundo. Todo mundo está perdendo, infelizmente. Mulher presa por tráfico de drogas após tentar fugir da PM em Ibipitanga. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira 1º, durante uma ação de policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar no município de Ibipitanga. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após a denúncia anônima informar que uma mulher estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da Praça Santa Luzia.
Com base nas informações recebidas, uma guarnição foi deslocada até o local para averiguação. Ao perceber a chegada dos policiais, a suspeita tentou fugir, mas foi alcançada e abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram 16 papelotes contendo aí substância análoga à cocaína, além de R$371 em dinheiro. Diante do material apreendido e das circunstâncias da ocorrência, os policiais deram voz de prisão à mulher pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia territorial de Ibipitanga, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Mais uma com tráfico de drogas, né? Mais uma, infelizmente. Mês de junho será mais quente do que a média na maior parte do país, viu, pessoal? A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para o mês de junho indica chuva acima da média em áreas das regiões Norte, Nordeste e Sul. As temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país, principalmente na porção central. Para a região Sudeste, o prognóstico aponta chuvas abaixo da média no sul de Minas Gerais e em grande parte de São Paulo. Nas demais áreas da região, são previstos volumes próximos à média histórica. Na região sul, a previsão indica chuva acima da média em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Por outro lado, em boa parte do Paraná e nordeste de Santa Catarina, são previstos volumes na faixa normal ou abaixo da média. No norte, são previstos totais de chuva acima da média em praticamente todo o Pará, sudoeste e centro-leste do Amazonas, centro-sul de Roraima e todo o Amapá. Por outro lado, são esperados volumes abaixo da média no restante do estado de Roraima e extremo noroeste do Pará. Em relação à região nordeste, é prevista aí chuva, acima da média no norte do Maranhão e Piauí e em grande parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Nas demais áreas da região, espera-se volumes de chuvas próximos à média. Mais quente, é? Não é o que a gente tá vendo por aqui não, hein, Samuca? Olha, tá fazendo frio, principalmente na parte da noite, né? Que esfria mais. E vamos esperar os próximos dias aí, né? Pra ver se realmente é o que está dizendo a matéria. E é frio, geralmente com garoa e neblina, né? Isso mesmo. Ainda tem esse detalhe ainda. Pra quem tá curtindo os festejos aí, não tá muito legal, não. Tá muito bonzinho, não, viu? Mas eu sei não, eu particularmente gosto, viu? Você gosta do frio? Eu gosto. Apesar desse clima. Eu não gosto é quando não firma igual tá aí. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Pra quem tem rinite alérgica igual eu tenho, só me arrebenta, né? Agora, quando firme fica o tempo todo ali, ou só friozinho, ou só um pouquinho mais ou menos, eu gosto. É só precisa firmar, né? Não dá pra ficar oscilando. Vamos lá. Operação Escudo Protetor prende 2 condenados por estupro de vulnerável em Vitória da Conquista. 2 homens, um de 31 e outro de 69 anos, foram presos na manhã desta terça-feira, dia 2, durante a Operação Escudo Protetor deflagrada pela Polícia Civil em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. As prisões ocorreram em cumprimento às sentenças condenatórias pelo crime de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, em um caso registrado no município em 2024. A ação teve como objetivo cumprir 16 ordens judiciais relacionadas às investigações de estupro de vulnerável, sendo 4 mandados de prisão preventiva e 12 decorrentes de condenações, já determinadas pela Justiça. Durante as diligências, equipes policiais realizaram buscas em diferentes regiões da cidade para localizar outros investigados. No entanto, eles não foram encontrados e passaram a ser considerados foragidos. Após o cumprimento dos mandados, os 2 condenados foram encaminhados à unidade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça. A operação foi executada por equipes do Núcleo da Criança e do Adolescente, na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Vitória da Conquista, a Corpim, com apoio também do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação UGAT Sudoeste, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o DEAM, da Delegacia de Homicídios, o DH, de acordo também com a delegada titular do Núcleo da Criança e do Adolescente, Rosilene Correia. A operação integra um trabalho permanente e de responsabilização dos investigados e fortalecimento da rede de proteção à infância e à adolescência. Seguimos atuando de forma permanente para localizar os foragidos e garantir responsabilização de todos os envolvidos, disse. Será solicitada à Secretaria de Segurança Pública a inclusão dos investigados no baralho lilás
e também as diligências continuarão até o cumprimento integral das ordens judiciais, afirmou a delegada. Muito bem, isso lá em Conquista, viu, gente? Lá em Conquista ontem, dia 2. A gente falou agora há pouco aí, Samuel e ouvintes, das ações do 24º Batalhão de Polícia Militar, né? É um balanço aí feito lá em Brumado. E nós vamos falar agora de Caetité, perdão, da 94ª Companhia, que está destacando prisões e recuperação de veículos durante ações no mês de maio também, viu? A 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Caetité, divulgou o balanço das ações realizadas durante o mês de maio de 2026, destacando resultados obtidos no combate à criminalidade e também na promoção da segurança pública nos municípios em sua área de atuação. De acordo com os dados apresentados pela unidade, foram registradas 3 prisões em flagrante e 2 apreensões de arma de fogo ao longo do período. A companhia também recuperou 6 veículos com restrições, devolvendo os bens aos seus proprietários e contribuindo para a redução de índices de crimes patrimoniais. O levantamento aponta ainda que não houve apreensão de drogas durante o mês. Além desses resultados, a 94ª Companhia conduziu 35 pessoas à delegacia, cumpriu um mandado de prisão, no caso é um mandado de prisão, e lavrou 15 termos circunstanciados de ocorrências TCOs. As equipes também realizaram a apreensão de 34 veículos em diferentes ações de fiscalização e policiamento. Segundo a unidade, os números refletem o trabalho desenvolvido diariamente pelos policiais militares com foco na prevenção e repreensão à criminalidade, fortalecendo a sensação de segurança da população na região. Então, dado esse divulgado também pela 94ª Companhia Independente de Polícia Militar de Caetité, do qual que a gente parabeniza também, em nome do Major Roberto Soares e toda a sua tropa. Motorista de caminhão envolvido em acidente com 16 mortos na Bahia nega que tenha invadido contramão. O motorista do caminhão que bateu de frente com uma van no domingo, dia 31, que negou, que tenha invadido a contramão, como suspeita a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A batida provocou 16 mortes e deixou outras 4 pessoas feridas. Um dos feridos é justamente Tauan Felipe Reiner Carlos, de 25 anos, o motorista do caminhão. Ele está custodiado no Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus. Eu invadi a contramão, eu estava a 30 a 40 km por hora trocando marcha na serra, sendo que a gente, que é motorista, já anda meio que no acostamento, justificou durante a audiência de custódia realizada virtualmente na última segunda-feira, dia 1º. A causa do acidente ainda não foi confirmada e é investigada pelas polícias Civil e Rodoviária Federal, a PRF. O caminhão fazia o trajeto Juazeiro, da Bahia, Rio de Janeiro, enquanto a van seguia de Amargosa com destino a Salvador, no sentido contrário. Nesse trecho da BR-116, a pista não é duplicada, com apenas uma faixa por sentido. Mesmo ferido e levado para o Hospital de Santo Antônio de Jesus, Tauan foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual na condução do veículo, ou seja, quando se assume o risco de morte. Ele teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. A Polícia Rodoviária Federal constatou ainda, durante a fiscalização realizada após a batida, que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, não sendo possível comprovar o tempo de direção do condutor, velocidade e distância percorrida pelo veículo. A Polícia Civil também confirmou que 9 gramas de maconha foram encontradas dentro do veículo, mas não especificou se o motorista estava sob o efeito da droga no momento da ocorrência. Esse caso aí tá complicado. Tá, viu? Muito complicado. Acho que você foi feliz nas palavras aí, na sua colocação, porque assim, primeira coisa, esse rapaz, ele é jovem, né? Você percebe aí que ele tem 25 anos. 25 anos. E aí, a polícia vai lá registrar a ocorrência, o cronotacógrafo, do caminhão, segundo a PRF, apresentando irregularidades do funcionamento. Através dele, a polícia não conseguiu comprovar o tempo de direção do condutor, velocidade e distância percorrida pelo veículo. Que já causa uma dúvida. Já causa uma dúvida. Aí, encaminha ele para o hospital e tal, já houve ele e tal, aquela coisa. Já houve audiência, aí, segundo informações do G1, olha outro detalhe.
confirmou que 9 gramas de maconha foram encontrados dentro do veículo. É o que pesa nas investigações. Só que não especificou se o motorista estava sob efeito da droga no momento da ocorrência. Ou do álcool. Gente, pelo amor de Deus, cara. Tem coisas que eu não consigo entender. Uma ocorrência dessa daí, com tantas mortes e tal, o motorista do caminhão não fizeram o tacógrafo, não colocaram ele para soprar lá o etilômetro, né, o bafômetro, para já saber se estava sob efeito de álcool, porque isso tem que ser de imediato. Outra coisa, se não pode soprar o bafômetro e tal, porque às vezes o cara tá muito ferido, já encaminhou pro hospital, já, beleza, então daqui, deixa eu colher logo o sangue dele aqui para poder fazer o teste. Com certeza. Mas melhor do que o bafômetro é o teste sanguíneo. O mais seguro é o teste sanguíneo. Vamos fazer o teste de sangue aqui para ver se ele estava sob efeito de alguma droga ou de álcool. E aí fica nessa ladainha e não sei o que e tal. Meu irmão, nós estamos vivendo no século XXI, não é da idade da pedra, da pedra polida, da pedra. Esqueci o nome do que dá lá, né? Porque tem a história contemporânea da pedra lascada, pedra polida, não sei o que e tal. Nós não estamos na época da pedra lascada, não, gente. Agora também, viu, Luiz, cabe também saber porque a Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando também. Está investigando, Samuel, mas a primeira coisa que a gente precisa saber é por que não foi divulgado até o momento, confirmado se esse camarada estava ou não sob efeito de drogas. Se ele estava sob efeito de álcool, porque até agora a imprensa colocou aqui, ó, presta atenção no final da matéria. Esse é um G1 da Bahia que colocou. A Polícia Civil também confirmou que 9 gramas de maconha foram encontrados dentro do veículo, certo? Dentro do caminhão. Certo. Ok? E o outro veículo? Mas não especificou se o motorista estava sob efeito de droga no momento da ocorrência. Gente, pelo amor de Deus, não especificou por quê? Foi questionado sobre isso? A Polícia Civil não vai divulgar alguma informação? Ele estava ou não estava sob efeito de droga? Qual é o problema? Não, tem que ser divulgado. O nome dele já tá aí em todos os locais, em tudo quanto é. E sabe que ele que foi envolvido com um acidente. Tudo bem, ele tá certo que ele foi envolvido com um acidente, mas também. Se ele for culpado ou não, se ele for culpado ou não, mas tem que divulgar se ele estava sob efeito de álcool. E nem se ele estava sob o uso de alguma droga, algum entorpecente, tem que divulgar. Qual é o problema? O motorista do outro veículo não recolheu nenhuma informação também? Não, morreu. Mas não confirmou nada se ele também. Não tem como. O pessoal da van morreu, quase tudo. Só ficou ele. Então o que tem que fazer? Acompanhar aí as testemunhas, ouvir o relatório, ouvir testemunhas, alguém que estava trafegando no mesmo trecho no momento, né? São as oitivas que a gente fala, acompanhar aí a documentação veicular, como é que estava, como é que não estava, observar tudo sobre o caminhão e sobre a van, né? E aparentemente o caminhão já encontrou aí, né? O cronocógrafo, sei lá, o nome desse troço aí que eu já cronotacógrafo, né? E tal, já estava irregular. Encontrou droga lá e tal. Agora não vamos saber. Não, vamos saber se ele usou a droga ou não. Tão simples de resolver isso aí, né? Tão simples de fazer. Só falta dizer também que é análogo a cocaína. Ou então que era bicarbonato de sódio. Brincadeira, complicado certeza. De você entender situações como essa, né? E suspeito de homicídio é preso pela PM na zona rural de Vitória da Conquista. Gente, um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no distrito de Cercadinho, zona rural de Vitória da Conquista. Isso mesmo, foi preso aí por policiais militares da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar na tarde de segunda-feira, 1º. De acordo com a Polícia Militar, equipes do pelotão de emprego tático operacional realizavam diligências na localidade após um homicídio registrado na noite anterior. Durante as buscas por informações sobre o possível autor do crime, os policiais localizaram um suspeito apontado como participante da ação criminosa. Ao ser abordado e questionado sobre sua identidade, o homem tentou fugir em direção a uma área de matagal. Durante a tentativa de evasão, ele danificou o próprio aparelho celular. Os policiais conseguiram alcançá-lo, mas o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para realizar a imobilização. Em seguida, os militares fizeram buscas no imóvel do suspeito, onde encontraram roupas e botas com manchas semelhantes a sangue, além de uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e uma porção de substância análoga à maconha. Segundo a PM, diante dos materiais localizados, o homem confessou a autoria do homicídio e afirmou que o crime teria sido motivado por um desentendimento com a vítima. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP. No local, também foi constatada a existência de 2 mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça do Estado de Goiás,
ambos relacionados ao crime de homicídio. Entre os materiais apreendidos estão uma pistola Taurus, né, TS9, calibre 9mm, um carregador, 5 munições intactas, né, uma porção de substância análoga à maconha, um aparelho celular danificado e R$8 em espécie. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Esse aí era ligeiro, hein? Só lá no estado de Goiás, se eu não estou enganado, né? No estado de Goiás, ele já estava com os mandados em aberto. Já estava com o mandado em aberto. Portanto, 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. E mais um homicídio aí, tudo indica praticado em conquista um terceiro. Aí detalhe, não, a polícia me pegou aqui, opa, peraí, eles vão me prender, eu vou logo distribuir, acabar com as provas. Começou a quebrar o celular. Se esqueceu que o pessoal da polícia certamente vai consertar esse celular todo bonitinho. Recupera tudo e aí agora pronto, já era, né? Certamente tem provas lá, porque ele não ia quebrar isso aí a troco de nada, né? Não ia quebrar a troco de nada. Projeto transforma a diversidade cultural em aprendizado e protagonismo estudantil em Rio do Pires. Vamos falar de Rio do Pires, né, gente? Conhecer as próprias origens, valorizar as diferenças e compreender a riqueza cultural que forma o povo brasileiro foram experiências vivenciadas pelos estudantes do Colégio Estadual de Campo de Tempo Integral de Ibiajara, distrito de Rio do Pires, durante o projeto Somos Miscigenação. A iniciativa mobilizou turmas do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio em pesquisas, produções artísticas e apresentações que destacaram as contribuições dos povos indígenas, africanos e portugueses para a construção da identidade nacional. O projeto foi idealizado pela professora de língua portuguesa Rosiana Araújo a partir das discussões sobre o ensino da história e das culturas afro-brasileira e indígena realizadas na unidade escolar. Durante esses debates, comecei a refletir sobre a importância de trabalharmos com os estudantes a valorização das diferentes matrizes que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Foi neste momento que nasceu o projeto, relatou a professora. A proposta ganhou caráter interdisciplinar e envolveu diferentes, docentes de diferentes áreas do conhecimento. Nas atividades, os estudantes desenvolveram pesquisas, seminários, glossários ilustrados e grandes painéis temáticos sobre cultura, linguagem, tradições e costumes. O ponto alto do projeto reuniu apresentações de dança, teatro, capoeira, exposição de trabalhos e de desfile das origens, que destacou elementos representativos das diferentes matrizes culturais. O projeto me ajudou a compreender melhor a formação do povo brasileiro e a perceber como diferentes povos e culturas contribuíram para construir a nossa identidade, afirmou a estudante Janaína Silva Oliveira, da primeira série do ensino médio. A professora de História, Ivana Moura, ressaltou que a iniciativa ampliou a reflexão dos estudantes sobre os direitos humanos e valorização das diferenças. Passamos a perceber que somos múltiplos e todos nós temos que ser valorizados, disse aí, né? Segundo ela, o trabalho também destacou a contribuição de outros povos que influenciaram a formação cultural brasileira, fortalecendo o entendimento sobre a pluralidade presente na sociedade. Para a estudante Camila Emily Oliveira Caetano, do 7º ano do ensino fundamental, o projeto contribuiu para ampliar o olhar sobre respeito e a inclusão. Foi possível estudar um pouco mais sobre todas as culturas do nosso país e perceber que existem diversas culturas que formam o nosso Brasil, detalhou. Carla Santos, mãe do aluno Antônio Santos, também destacou a importância da ação. Foi um evento maravilhoso. O modo como os jovens partilharam os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto tornou este momento muito especial para toda a comunidade escolar, destacou aí a mãe. O resultado, como ressaltaram os participantes, foi uma experiência de aprendizagem que fortaleceu o protagonismo estudantil e reafirmou a diversidade como uma das maiores riquezas da cultura brasileira. Ontem a gente falou de um projeto semelhante lá em Macaúbas, não foi? Isso. E hoje, falando aí, portanto, né, deste aí, lá em Rio do Pires, né? Muito bacana, muito importante, então tá aí, né? Ações que devem realmente serem realizadas, em diversas unidades de ensino do nosso país, principalmente da nossa Bahia, então tá aí, trazendo agora essa daí, portanto, lá de Rio do Pires. Vamos falar um pouquinho de esporte. O Vitória saiu na frente na Copa do Nordeste, foi? Isso mesmo. Então vamos lá. Olha, o Vitória largou na frente da decisão da Copa do Nordeste ao vencer o Fortaleza por 2-1 de virada na noite desta terça-feira, dia 2, no estádio Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o rubro-negro precisa apenas de um empate no jogo de volta.
marcado para sábado, dia 6, no Barradão. Para conquistar o hexacampeonato da competição, o Fortaleza abriu o placar com o Vitinho no início do segundo tempo, mas a expulsão do zagueiro Ronald mudou o rumo da partida. Com um jogador a mais, o Vitória aumentou a pressão e chegou ao empate aos 38 minutos, com Renato Kaiser convertendo cobrança de pênalti. Quando a partida caminhava para o empate, Diego Tarzia acertou um belo chute de fora da área nos acréscimos e garantiu a virada rubro-negra. O resultado coloca o Vitória em vantagem na disputa pelo título nordestino diante da sua torcida. Eu mesmo vou torcer pro Vitória, Luiz. Ah, vai? Olha aí, rapaz. Isso porque é corintiano, né? Não, por causa do... Fosse flamenguista falava, é torcida terceirizada. É, torcida terceirizada, quando é o Flamengo, né? Mas corintiano pode, corintiano, palmeirense e tal, pode torcer para o time, não tem problema nenhum, né? Só não pode flamenguista. Eu particularmente só torço pro Flamengo e pronto, e acabou. E fico feliz quando eu vejo alguns amigos aqui da região dizem: eu sou torcedor do Bahia, eu sou torcedor do Vitória, melhor ainda, que é do nosso estado. Mas eu aprendi a torcer pro Mengão e pronto, e acabou. Então eu não torço mais para time nenhum, né? Mas eu fico feliz, eu confesso que fico feliz quando eu vejo o futebol baiano bem representado, pelo Bahia, pelo Bahia, pelo Vitória. Eu só fico chateado quando eu vou no estádio e vejo o time perder, né? Porque eu fui lá no jogo do Vitória da Conquista, o bode que só apanha, não bate ninguém, né? E aí, num jogo, não sei se foi em 2012, 2013, por aí, eu vi o Vitória da Conquista perder pro Bahia de virada. Eu fiquei um pouco chateado e tal, mas eu torço sempre, né? E vejo que realmente são times que de grande expressão, que tem tudo para ter grande expressão, né? E principalmente hoje o próprio Bahia tem uma expressão muito bem visto, né? Por tudo que vem realizando, e o próprio Vitória também, que melhorou muito nas competições, é exemplo de ter eliminado o próprio Flamengo. O próprio Flamengo aí na Copa do Brasil, né? Então, aquela coisa, né? Futebol tem dessas coisas, tá bom? Ok, gente? 1h18, então o próximo jogo é no sábado? Dia 6. Mas sábado tá, entendi. Sábado tem jogo da seleção também, não tem? Amistoso? O Brasil vai jogar. Contra o Egito? Isso. Salah em campo, será que Salah vai estar em campo? Vai, claro, com certeza. Então tá aí, né? Pois é, no próximo sábado. São João, pessoal. Olha, Bahia terá mais de 27 mil policiais e bombeiros na Operação São João 2026. O governo da Bahia empregará 27 mil policiais e bombeiros na Operação São João 2026, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O anúncio foi realizado na sexta-feira, dia 29, durante evento na cidade de Paulo Afonso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, serão investidos 34 milhões e 600 mil reais na operação, que ocorrerá entre os dias 4 de junho e 12 de julho, abrangendo 283 municípios baianos, sendo Salvador, 12 cidades da região metropolitana e outros 271 municípios do interior. A Polícia Militar atuará com equipes ordinárias e especializadas no policiamento ostensivo e preventivo. Já a Polícia Civil empregará efetivos ordinários e extraordinários, além da instalação de estruturas temporárias de atendimento e ações de inteligência voltadas para o período festivo. O Corpo de Bombeiros Militar reforçará as ações de prevenção e resposta a emergências, como postos operacionais, rondas preventivas, orientações ao público e atendimento de ocorrências. O Departamento de Polícia Técnica também contará com equipes extraordinárias, unidades móveis de polícia técnica e postos modulares para agilizar os atendimentos. A estrutura operacional contará ainda com 3 helicópteros, 1.755 viaturas distribuídas em todo o estado durante os festejos juninos. No campo da tecnologia, mais de 2.800 câmeras com recursos de reconhecimento facial e monitoramento PTZ serão empregadas nas festas realizadas em Salvador e no interior. A operação também contará com portais de abordagens, plataformas elevadas de observação, centro integrado de comando e controle móvel e 104 drones. De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Marcel de Oliveira, a edição deste ano contará com o maior efetivo já empregado durante os festejos juninos da Bahia. Aplicaremos no São João de 2026 o maior efetivo da história, visando a garantia da ordem e da paz em todo o território baiano, destacou. Quando é São João e Carnaval, não falta segurança em lugar nenhum, né? O TCM determina a notificação do prefeito de Caetanos para esclarecer gastos
com contratações de artistas dos festejos juninos. O conselheiro Nelson Peregrino, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, determinou a notificação do prefeito de Caetanos, Edas Justino dos Santos, para que apresente esclarecimentos sobre contratações de artistas realizados para eventos festivos do município em 2026. A decisão foi publicada na segunda-feira, 1º de junho. A medida foi tomada no âmbito de uma representação com pedido de cautelar apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que apontou supostas irregularidades em contratos firmados para apresentações durante festejos juninos. Segundo o órgão ministerial, algumas contratações teriam registrado aumentos significativos em relação aos valores praticados em 2025, sem justificativas consideradas suficientes. Entre os casos citados estão as contratações do trio Parada Dura e do cantor Silvano Salles. De acordo com o Ministério Público, os valores pagos superariam as médias corrigidas pela inflação, calculada com base no IPCA, em comparação com os contratos do ano anterior. A representação também informa que o município prevê gastos de pelo menos R$1.372.000 com atrações artísticas, incluindo nomes como Iguil e Lulinha, Limão com Mel, João Victor e Juan, Larissa Gomes e Willy Vaqueiro. Ao analisar o pedido, o relator observou que nem toda a documentação relacionada às contratações foi apresentada nos autos. Em consulta e publicações oficiais e divulgações feitas pela Prefeitura de Caetanos, o conselheiro identificou eventos já anunciados para 2026, como festejos do distrito de Caldeirão, a festa de Santo Antônio e o Dia do Evangélico. Também foram verificadas publicações de contratos por inexigibilidade de licitação para apresentações artísticas com valores que variam entre R$30.000 e R$320.000. Diante da necessidade de aprofundar a análise do caso, Nelson Peregrino concedeu prazo de 5 dias para que o prefeito apresente manifestação e encaminhe cópias integrais dos processos administrativos relacionados à inexigibilidade apontadas. O gestor deverá ainda justificar os valores contratados, apresentar memórias de cálculo, estudos técnicos e demonstrar os impactos econômicos dos eventos para o município, além da compatibilidade de gastos com a manutenção dos serviços públicos essenciais. O pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público ainda será analisado após apresentação das informações solicitadas. Isso foi o Ministério Público que pediu, né? Foi o Ministério Público que pediu. Presta atenção no final do texto, ó. O pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público ainda será analisado após a apresentação das informações solicitadas. Então tá aí, né? Se o Ministério Público fazendo o pedido ainda precisa e tal, não sei o que e tal, receber as informações solicitadas, aquela coisa toda, imagine outra, uma empresa ou alguém, outra coisa, né? Mas o TCM faz também o seu papel e faz em conjunto, né? É o TCM, o Ministério Público, o TCE, todos eles de olho nessas contratações, especificamente falando de São João, porque tem uma cartilha a seguir, tem ali as recomendações, tem tudo certinho, né? E os valores de gasto, aquela coisa toda, já existe ali uma orientação, então tá aí todo esse cuidado feito pelo Ministério Público. Você viu quem foi que chegou aí? Quem foi? E será que isso é hora de chegar? É hora, né? Mas não, se chega um pouquinho mais cedo. Não tem hora certa. Aí tem esse detalhe, né? Nunca tem hora certa, né? Tem eu, né? Eu tenho. Você tem a hora de sair, a hora de chegar. Eu tenho, né? Mas é aquela imprevisível. Coisa. Se chega um pouquinho mais cedo aqui, eu colocava aqui, não é? No ar. Colocava no ar, mas agora não dá tempo mais, né? Praticamente já tá finalizando, né? Aquela coisa toda, mas é isso aí. Bom, dá tempo a gente trazer uma última aqui? Sim. Ô Samuel, a gente falou aqui essa semana daquela tragédia lá no domingo, né? Na 116, lá em Santa Terezinha, mas teve um outro acidente com van, viu, gente? Uma batida entre uma van e uma caminhonete deixou 16 feridos na Bahia, isso foi na Chapada Diamantina, viu? Uma batida entre uma van e uma caminhonete deixou 16 pessoas feridas na tarde desta terça-feira 2, na cidade de Itaberaba, a 163 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 16 horas em um trecho da BR-242 que liga o litoral da Bahia ao estado de Mato Grosso. A via ficou interditada na região até às 18 horas. A corporação pontuou ainda que os veículos estavam frente a frente quando bateram.
No entanto, não há detalhes ainda sobre as circunstâncias da colisão. A van pertence ao governo da Bahia e fazia o transporte de pacientes para a Policlínica de Saúde de Itaberaba. O veículo tinha saído aí de Iraquara, que fica a 195 quilômetros do município. Após a batida, a van caiu em um barranco ao lado da rodovia. Já a caminhonete foi retorcida e ficou com a parte da frente irreconhecível. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, responsável pela Policlínica, pontuou que entre as vítimas, 15 estavam na van. 9 delas foram levadas para o Hospital Regional de Itaberaba e outras 6 para a unidade de pronto atendimento UPA da cidade. A Prefeitura de Itaberaba apontou também o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao motorista da caminhonete. O homem foi atendido após ser removido das ferragens do veículo por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Em seguida foi levado para o hospital. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. É muito acidente envolvendo van, né? Meu Deus do céu. No final de semana, viu? Nossa senhora, foi terrível, né? Foi terrível, situação bem complicada, viu? Com essa informação, a gente vai encerrar por hoje o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Lembrando sempre que mais informações você confere acessando lá o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Grande abraço para você, excelente tarde, fiquem todos com Deus e até amanhã. Uma boa tarde para você, Luiz, amigos ouvintes, e eu volto depois do intervalo com o Coquetel Radical. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.